Olá, olá! Tudo bem com você? Eu estou bem, estou ótima e feliz por estar aqui com vocês. Eu sou Cris Lourenço, mentora de gerenciamento emocional. Então, hoje o que eu vou falar, queremos falar, né, sobre um assunto que é essencial para todas as pessoas que querem transformar, para todas as pessoas que querem dar outro significado para a sua dor. Sabe aquela dor na alma? Então hoje o tema da nossa live é como transformar a sua dor em força. Então vamos lá? Só que antes eu quero fazer uma pergunta para você. Você já passou por situações difíceis onde você acreditou ser impossível e ser insuportável? Ou você já passou por tantas dores que te paralisou? Eu gostaria que você comentasse para mim. Por quê? Quando a gente comenta, quando a gente compartilha histórias, vocês não têm noção como ajuda outras mulheres, como as mulheres começam a se identificar. Eu falei até pouco tempo, né, sobre isso, ou até mesmo uma fala de alguém, um comentário de alguém, ou melhor, né, um comentário de alguém pode despertar em outra mulher algo que ela estava ali, ó, escondendo, às vezes inconscientemente. Então comenta para mim, né? Faz aí os seus comentários. Se você já passou por situações difíceis, onde você achou que estava muito insuportável, ou se você ficou paralisada com a dor. Comenta. Eu já passei por momentos muito difíceis, muito difíceis. E é uma dor na alma, que dava, parecia que a minha alma estava rasgando. É uma dor insuportável. Eu cheguei a pensar que não ia dar conta. Essa é a verdade, mas dei conta, eu estou aqui. Mas a gente passa por momentos muito difíceis na vida, e que se a gente não olhar para a frente, a gente fica estagnada na dor. Não é verdade? Então, todas nós passamos por dores emocionais. Todas nós. Seja por perda de um ente querido, fim de um relacionamento, uma desilusão, perda de um emprego. Eu já presenciei pessoas que perderam o emprego e que demorou um tempo para elas superar a dor, né? Então, essas dores emocionais acontecem. Ninguém está como que eu falo? Perdi a palavra. Todos nós estamos sujeitos, né, a sentir dores emocionais. Por quê? Faz parte da nossa humanidade, faz parte de nós sentir essas dores emocionais, né? O que não podemos e o que não devemos é negar essa dor, sufocar o sentimento. Por quê? Tem muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, está doendo, dói, mas nega, ou às vezes a situação é tão grave, é tão dolorosa para ela, que ela nega, ela não acredita, ela finge que nada está acontecendo e ela começa a fazer o quê? Sufocar os seus sentimentos, né? Então, essa não é uma maneira saudável de você passar por uma situação. Para que eu possa transformar a minha dor, seja qualquer coisa na vida, se eu quero mudar algo na minha vida, primeiro eu tenho que reconhecer que tem algo errado. Então eu preciso aceitar a dor, eu preciso reconhecer que existe uma dor, eu preciso me permitir sentir esses sentimentos que vêm com a dor, para que eu possa o quê? Transformar. Porque senão como que você vai transformar algo que você não aceita, que você nega? Não é verdade? Então é quase que impossível isso. Mas uma coisa é certa: nenhuma dor é para sempre. Nenhuma dor é para sempre. Né? E como alegria também não é para sempre. Tudo é para um aprendizado. Agora, a dor ela só será para sempre se você ficar agarrada a ela. Porque aí a vida vai passando e você fica ali estagnada, agarrada a essa dor, alimentando essa dor. E muitas vezes, muitas mulheres, muitas pessoas passam a ser vítima, né? Pega a muleta do vitimismo. Então, nós precisamos, sim, nos libertar disso para que nós possamos viver. Porque a vida de todas nós, são em ciclos. Nós vivemos em ciclos, assim como a lua, como é
as estações, a nossa vida também é em ciclos, né? E esses ciclos nós aprendemos, nós ensinamos, nós evoluímos espiritualmente. É para isso. Então, se você fica presa no passado, na dor, você não está evoluindo, você está estagnada. E eu lembro que todas nós, todas, sem exceção, temos um plano de alma. E nós precisamos cumprir esse plano de alma. Cristina, mas que plano que é esse? É aquele que está dentro do seu coração. Sabe aquilo que você deseja muito fazer, mas você tem medo? Ou você não faz porque você está presa na dor? Então é o plano de alma que todas nós temos. E para que nós possamos cumprir esse plano de alma, é necessário a gente o que? Se libertar. É necessário a gente transcender essa dor. A gente evoluir. Porque nós não nascemos para ficar ali, ó, estagnada na dor. E toda dor é para um aprendizado, não para uma estagnação. Então, quando você... Olha o perigo que é... Primeiro eu quero fazer uma pergunta antes disso, né? Qual foi a maior dor, ou melhor, qual foi a dor que te trouxe maior aprendizado? Comenta para mim. Eu quero saber qual foi a dor que te trouxe o maior aprendizado, que você tirou um aprendizado daquilo que foi pro resto da sua vida. Né? Em que situação dolorosa você teve o maior aprendizado? Eu tenho 3 situações que eu tive 3 aprendizados que eles foram assim um transformador na minha vida. Eles foram um divisor de águas. Então eu vou compartilhar com você as minhas 3 dores, as minhas dores e os meus aprendizados com essas dores. Porque quando a gente fala também, né, a gente reforça aquele aprendizado. E quando você olha para aquilo que passou, você vê que não sente mais dor, que você consegue falar. Mas antes não era assim, tá? Eu demorei muito tempo para poder falar da minha dor, porque a dor ainda estava ali, viva, né? Estava ali latente. Mas graças a Deus, eu transformei essas dores em força. Então, uma dor, todas elas são situações diferentes, distintas, e cada uma com a sua dor, né? Com a intensidade da sua dor. Eu trabalhei durante muitos anos numa empresa, e eu tive uma gestora que ela era muito arrogante, ela era uma pessoa muito difícil, ela humilhava, ela gritava, ela expunha as pessoas. E eu sempre gostei de levantar cedo, de me arrumar, eu sempre gostei dessa rotina. E só que chegou um ponto da minha vida que eu não tinha mais vontade de ir trabalhar. Não tinha. E eu lembro que na época a gente utilizava fretado. E eu lembro que eu entrei no fretado, eu sentei e comecei a chorar. E eu perguntei para Deus o porquê que eu tenho que passar por isso. Porque estava tão insuportável a situação, era horrível. Era horrível. E a ponto de abalar mesmo a autoestima, a ponto de abalar aquele sentimento de falta de capacidade, de insuficiente, enfim. Aí, eu só sei que naquele mesmo momento veio insights para mim. E veio o seguinte, eu falei assim, para você não ser igual. Quando eu comecei a meditar nisso, eu falei assim, para eu não ser igual a ela, eu comecei a me enxergar nela, tinha muito dela em mim. Ou seja, se eu continuasse do jeito que eu estava, eu ia me tornar uma pessoa parecida com ela. Porque eu era uma pessoa que não tinha muita tolerância, não tinha filtro, era uma pessoa difícil. Eu era uma aprendiz, nada parecido com ela, mas uma aprendiz. E quando eu entendi isso, eu comecei a mudar. Então isso foi um grande aprendizado, porque iniciou meu processo de autoconhecimento. Isso foi fantástico. E a partir dali, eu comecei a não falar mais mal dela e nem olhar com aquilo com tanta negatividade. Passou algum tempo, pouco tempo depois disso, aí ela foi para um outro setor. Então essa foi uma situação e um aprendizado. Uma outra situação foi quando eu fiquei grávida. Fiquei grávida e ao falar com o pai do meu filho, eu disse para ele e tal, ele falou assim, eu não quero. Eu falei assim, você não precisa dar nada para o meu filho, só seja pai, companheiro dele, pode deixar que eu dou, né? Eu trabalho, enfim. Ele falou assim, eu não quero. Aquela dor, ela foi tão violenta, rasgou minha alma de um jeito. Eu demorei
anos para curar aquela dor, porque eu passei por um momento de vítima, depois eu comecei a alimentar toda hora aquela dor, então demorou alguns bons anos para eu poder me curar, passar aquela dor. Mas uma coisa que eu aprendi nisso tudo foi o tempo. O tempo é o melhor remédio. Por quê? Chegou um momento da minha vida, quando eu olhei para aquilo, cadê a dor? Tinha passado e eu não tinha percebido. Porque eu foquei em outras coisas. Foquei na criação do meu filho, no meu trabalho, em mim. Então, o que eu aprendi? A gente confiar no tempo. Porque a gente não consegue mudar as coisas. Tem coisas que não dá para mudar, né? Não depende de nós. Então, eu confiei no tempo. Então, tem coisas na minha vida que eu já fiz tudo, né, que eu poderia fazer, né? Não tenho mais o que ser feito, então eu tenho que confiar no tempo. Eu tenho que ter essa paciência, eu tenho que ter essa sabedoria. Então, isso foi um grande aprendizado na minha vida. E a terceira situação foi a partida do meu filho para o mundo espiritual. Essa dor, ela supera qualquer dor. Pode vir qualquer coisa, pode acontecer qualquer coisa na minha vida, mas não vai superar essa dor. Essa dor, ela é inimaginável, não dá para imaginar, aliás, não dá para imaginar a dor. Rasga a alma, parece que corta você por dentro, é uma coisa que parece que você não vai conseguir, que você não vai conseguir levantar, é uma coisa assim, estrondosa. Mas, o que eu aprendi? A confiar em Deus. Foi a partir desse momento que eu percebi e eu entendi que Deus estava comigo e que eu precisava confiar nele, eu precisava confiar que eu ia conseguir levantar. Foi nesse momento que eu decidi a nunca mais na minha vida virar as costas para Deus. Por isso que todos os dias eu tenho meu momento com ele, todos os dias, porque foi ele que me sustentou. Foi ele que me sustenta e é ele que vai me sustentar. Sempre, sempre. Então, a presença dele naquele momento era tão forte que foi o que me segurou. Então, o aprendizado aqui foi eu manter a minha fé, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, porque quem vai me sustentar é Deus. E ele foi quem me criou, ele sabe de todas as coisas. E uma outra coisa que eu aprendi aqui nessa situação com meu filho é que eu não tenho poder sobre as coisas. Porque se dependesse de mim, meu filho estaria comigo aqui. Não é verdade? Mas eu não tenho poder sobre o outro, eu não tenho poder sobre as situações externas. A única coisa que eu tenho poder é sobre as minhas ações e os meus sentimentos. Então, eu decidi a confiar em Deus, a exercitar sempre a minha fé, a manter a minha espiritualidade ali, ó, firme, forte. Então, são 3 situações que eu passei, 3 situações que me trouxeram aprendizados diferentes, 3 situações onde as dores foram em intensidades diferentes. Mas eu pude aproveitar, porque eu olhei para aquela situação, para aquelas situações na realidade, né? E me questionei o que eu posso aprender com isso, porque nada é em vão. Nada é em vão. Tudo tem um acaso, né? Tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Não é verdade? Então, como que eu posso... e uma outra coisa que eu quero falar. Veja como que é perigoso quando você fica presa na dor, quando você alimenta a dor, quando você não transforma essa dor, porque ela acaba se acumulando, ela se acumula em mágoa, ela se acumula em rancor, ela se acumula em traumas, e tudo isso, com o passar do tempo, vai gerar um impacto negativo na sua saúde emocional e na sua saúde física, como ansiedade, depressão, baixa autoestima. Tem pessoas que têm problemas em relacionamentos, e isso faz também com que você perca a capacidade de aproveitar as oportunidades que surgem em sua vida. Então, muitas pessoas ficam alimentando a dor, acreditando que ficar segurando aquela dor vai prender também uma outra pessoa, ou aquela situação ali foi o fim da vida dela. Nada é por um acaso. Uma coisa é, se você passou por uma situação difícil, é porque teve a permissão de Deus. E se Ele permitiu que você passasse por isso, é porque você tem a plena capacidade de superar isso. Entende? Então, nós precisamos sim transformar
toda essa dor em força, porque muitas pessoas passam por essas situações, por essas dores e acabam sendo pessoas muito rancorosas, pessoas que reclamam demais, pessoas muito tristes, e nós não nascemos para ser isso. Nós não somos isso. Nós somos muito além de qualquer coisa que possa acontecer na nossa vida. Tá? Então aí você me pergunta, como transformar então, Cristina, essa dor, né, em uma força? E eu já te falo logo, não existe fórmula mágica, né? Porque eu percebo que muitas vezes, muitas pessoas em determinadas situações pensam que tem uma fórmula mágica, uns 7 passos que você vai lá, aplique, tudo fica maravilhoso. Não é assim. É uma questão de você se dedicar àquilo, uma questão de você querer e partir para a ação, tá? Então, como que você pode transformar essa dor em força? Primeiro é aceitando essa dor, aceitando que existe uma situação que te causou muita dor, né? E se permitir a sentir todo aquele sentimento que vem acompanhado da dor, que vem acompanhado das situações difíceis, se permitir. A partir dali, é você começar a entender que aquela dor, ela não te define. E uma outra situação é você exercer a sua resiliência. Sabe por quê? Porque a resiliência, ela é aquela capacidade que todas nós temos de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Resiliência é a capacidade de se levantar após uma queda. Isso é resiliência. E todas nós podemos exercitar a nossa resiliência, porque todas nós temos essa capacidade. Então, ficar presa na dor, não. Se você tem a capacidade de superar isso. Tenho certeza que você tem. Se você não tiver capacidade de superar, eu quero que você me chama. Me chama pra gente conversar, porque temos sim. Uma coisa é você não aceitar que quer essa transformação, ou a coisa é você querer ficar nessa dor, porque você não sabe que sem a dor como você vai viver. Tem isso, e muitas das vezes isso é inconsciente. Tá? Então, eu quero muito que você reflita sobre isso. Se você está passando por uma situação difícil, se você está presa em alguma dor, eu queria que você olhasse para essa situação, para essa dor e questionar o que eu preciso aprender com isso. Porque lembra, tudo que acontece na nossa vida é para um aprendizado. Nada é em vão, nada é por um acaso, nada. Então, se tem algo acontecendo ruim, é para sua evolução. E você só vai evoluir quando você aprende. Tem uma questão que quando você passa pelas mesmas situações durante muito tempo, ou seja sofrimento, seja por uma situação negativa que acontece persistentemente na sua vida, é porque você não aprendeu com aquilo ainda. Então, se você está passando por uma dor e você está persistindo nela, se ela perdura anos, é porque você não aprendeu com ela. Então, se abra, reflita sobre isso, comece a olhar a situação de uma maneira diferente, sob uma outra ótica. Questione o que eu preciso aprender com isso. Tem situações que a gente precisa ser humilde, a gente precisa exercitar a resiliência, a gente precisa transformar nossa maneira de ser, mudar nosso comportamento, nosso hábito. Não sei, já teve tantas situações que aconteceu na minha vida que eu precisei exercer a humildade. Então, eu acreditava que a outra pessoa que era arrogante, quando dei por mim, falei assim, não, arrogante sou eu. Inclusive por achar que a pessoa estava sendo arrogante. Então, assim, a gente começa a entrar numa situação onde é sempre o outro, né? E não é, né? Sempre tudo começa e termina em nós. Então eu quero que você reflita sobre isso, sobre o que você precisa aprender com esse estado de dor, né? E outra coisa, a gente precisa aprender a se perdoar e a perdoar também para se libertar. Porque só assim a gente consegue seguir. Porque como que a gente consegue alguma coisa avançar na vida se a gente está presa, né, a essa dor, se a gente não consegue perdoar, se a gente está presa a um ressentimento, a gente não consegue se perdoar. Então, todas essas situações aqui, enquanto essa dor, na realidade, estiver mal resolvida na sua vida, ela vai influenciar a sua área familiar, a sua área profissional, seus relacionamentos, tudo. E de uma maneira negativa. Então é isso que a gente tem que olhar. É para isso que nós temos que prestar atenção. Porque às vezes a gente vai levando a vida com dor, sufocando o sentimento,
fingindo que nada aconteceu, quando na realidade a gente tem que colocar luz nisso, para que haja cura, tá? Então, mais uma vez, né? Se você tem essa dor, você tem a capacidade de superar. Agora, se você está cansada de carregar sozinha essa dor e quer uma ajuda, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Então me chama lá no direct, se você quiser você pode acessar o link da bio e ver como é a minha mentoria, tá certo? Então, dito isso, eu encerro essa live pedindo para vocês compartilharem esse vídeo, comentarem, responder essas questões, né, essas perguntas que eu fiz durante a live, que vai ajudar a mim, né, que eu vou conseguir expandir mais sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento. Muitas mulheres estão precisando disso. A gente vai ajudar muitas mulheres, muitas pessoas. Então comentem, compartilhem, tá bom? Então eu encerro aqui a live agradecendo vocês que estiveram aqui comigo e vocês que vão assistir ainda. E muito grata mesmo, tá certo? Um beijo. Um excelente final de semana para você. Tchau.